Fala, galera! Aê! Hoje vamos conhecer aqui Amman, que é a capital da Jordânia, e vamos começar com a primeira das dificuldades aqui, ó, que é o preço das coisas, ó. Às vezes está com número em árabe. Aqui no bairro que a gente está hospedado tem bastante dessas fruterias, assim, hortifruti, sacolão. Acho que no Brasil cada lugar fala de um jeito, né? E aqui tá a nossa cola, ó, para aprender os números. Não é uma coisa difícil, tá? Só tem que decorar os símbolos de 0 a 9. A montagem do número é igual. Nossa, o 10 seria o 1 e o 0, assim vai. Mas a gente ainda não decorou. Olha só o tamanho da berinjelinha aqui. E olha só que curioso, aqui vende azeitona sem estar em conserva, ó. Acho que é a primeira vez que a gente vê a azeitona sendo vendida, né? É, e de duas cores, assim, né? Porque a gente viu na Grécia a azeitona pequenininha na árvore. Na árvore, é. É, mas aqui ela já tá, ó, com as duas cores diferentes. E amor, quanto custou tudo? Custou R$4,70. É difícil dizer se deu barato ou não, mas a gente comprou uva, morango, maçã, cenoura e abobrinha. E quase não usamos a cola que a gente levou, porque a maioria das coisas que a gente queria estavam sem preço. Aí a gente foi comprando só no vamos torcer pra dar certo. Aliás, no vídeo anterior a gente mostrou a nota daqui, né? Mas não mostrei o detalhe, ó. O número é em árabe também. E aí atrás tá é 50. Então, se você não tiver a cola, dá pra olhar o dinheiro também, ver. Ah, o que que é a bolinha? Aí você vê, é o 5. Esse daqui é o... Ó, 1 é igual ao nosso, 0 é um pontinho, a nota de 10. E aqui é uma monarquia, né? Esse cara aqui, ó, é o Abdullah II. Ele é o atual rei aqui da Jordânia. A nota de 10 é o avô dele. A esposa dele se chama Rania, não sei como pronuncia, mas ela é palestina. Aqui é um país que é tranquilo aqui no Oriente Médio e recebe muitos refugiados de outras regiões. Então a esposa desse rei, ela é da Palestina, de família da Palestina. E ela é famosa aí por ser ativista de várias causas e por ser uma mulher que tenta quebrar os estereótipos do Islã, né? Que estereótipo de que a mulher do Islã tem que andar sempre coberta. Ela não usa o lenço. E ela é bastante influente no Instagram. Ela tem uma conta no Instagram aí com mais de 10 milhões de seguidores. Até sobre essa questão do lenço que a gente tava falando, ó, como vocês podem ver, tem mulher que usa, tem mulher que não, aqui não é obrigatório. Até essa questão, né, de usar, é o hijab que eles chamam, né? É uma questão que em alguns países é obrigatório, mas tá caindo, tá cada vez menos. A ideia cada vez mais é que a mulher use porque ela quer, né? A religião ali pede para usar, então se ela quiser usar, ela usa, se ela não quiser, não usa. Igual no cristianismo, tem um monte de coisa que está na Bíblia, se você quiser seguir, segue, se você não quiser, não segue. Não tem que o Estado te impor e nem a sociedade. Eu acompanho algumas muçulmanas, né, nas redes sociais, e elas falam que quando você coloca o hijab, você tem que ter a convicção de que você quer usar aquele hijab. Então, que muitas inclusive não usam. Eu sigo várias que não usam e várias que usam, mas elas usam porque se sentem bem. Até essa questão nesse Alcorão, que é o livro sagrado deles, exige, sugere, impõe, obriga. É uma questão de bastante discussão, porque o Alcorão é um livro que tem várias interpretações, né? Um livro escrito em versos, assim, não é claro ali o que é, o que não é. Então cada um interpreta ali, da mesma forma que a Bíblia também, né? Tem vários trechos que dão várias interpretações. E aí existem alguns grupos mais radicais que obrigam mesmo, que é o caso aí do Afeganistão, por exemplo, né, que a mulher é obrigada a usar pelo Estado. E bom, aqui a faixa de pedestre não é muito respeitada, vamos com o carinha aí, tem que se impor. Ainda bem que o carinha chegou, porque a gente tá aqui já faz um tempão tentando atravessar. Vamos com o carinha. E a nossa missão agora é fazer um chip para ter internet, ó. A gente sabe que essa Orange aqui, Orange, não sei como fala, tem internet. E aqui, ó, do lado tem um Domino's, ó, como que é escrito ali. Eu achava que era Orange porque tinha Madagascar, eu pensava que era francês, mas agora eu já não sei mais. E eu tava pensando, muitos países que a gente passou tinha Orange, né? Então é uma empresa de telefonia muito mais conhecida do que a gente imagina. E, gente, tudo escrito em árabe, tudo. Tomara que a galerinha fale inglês. Olha que bonitinha aqui a loja aqui dentro, ó. O Renan já tá ali fazendo o nosso chip, eu acho que deu certo. Feito, custou 13 dinheiros daqui.
Eu acho que são 100 GB. Se for 100 GB deu barato. Eu sei que é só internet. Aí ela falou giga ali, eu não prestei muita atenção. Mas foi um atendimento rápido, fácil e em inglês. Falou inglês. Eu acho que foi 5 minutos, nem isso, Muito né? rápido. Agora temos uma dificuldade a menos. A outra dificuldade é se deslocar aqui porque o GPS não tá funcionando direito. Aí a gente chegou, né? Quando chegou do aeroporto, veio seguindo o GPS certinho. Aí no outro dia a gente foi andar. Falou, ué, tá dizendo que a gente tá no aeroporto? A gente achou que o celular tinha dado pau. Aí reiniciamos tudo. Fomos olhar o nosso outro celular, também tava mostrando que tava no aeroporto. Aí foi pesquisar na internet. Falou que por causa da tensão aqui, Israel tá soltando os sinais aí que atrapalham o sinal do GPS. E aí afeta a Jordânia, que tá aqui do lado. Então não dá pra confiar muito no GPS aqui. Agora a gente quer ir para uma outra parte aqui do centro e a gente vai de ônibus. A gente acha que aqui é o ponto de ônibus porque o ônibus parou e porque tem uns banquinhos. Agora, sabemos que ônibus pegar? Nem ideia, eles vêm tudo escrito em árabe também. Tá vindo um ônibus grande. Ó, amor, esse tá escrito em inglês também alguma coisa. Será que vai? Eita, nós, e agora? Vamos entrar e perguntar, não custa nada? Eu fui perguntar, ele disse que não aceita dinheiro. Ele nem disse vai pro centro não, né? Mas falou em inglês. Do you have cash? Yes. Pay 45 cents for every person. Oh, ok. Shukran. Deu certo, o carinha no ponto viu que a gente tava perdido e explicou, não, pode pegar essa van aí que a van aceita dinheiro e vai pro centro. Não, o legal é que tava vindo a van, ele olhou e falou, vocês estão indo pro centro? Acho que a gente tá com muito cara de perdido. Feito, chegamos, a passagem custa 45 centavos e para bem numa estação de ônibus aqui no centro. Vir pra cá foi fácil, né? Pegar um ônibus vindo pro centro é fácil. Agora voltar pro nosso bairro vai ser um pouco mais desafiador. Mas pelo menos sabemos que tá aqui. Tem que vir aqui. E chegando aqui tem um shopping lá perto. Eu acho que a gente pode falar o nome daquele shopping pra tentar ir pra lá. E esse aqui é o centrinho histórico, ó. Vamos dar uma volta. A gente nem sabe muito bem como andar por aqui, ó. É montanhoso e tal, os caminhos são um pouco complicados. Mas vamos andando aí que é legal. Aí uma coisa que é bom você saber, se vier pra cá, é que um homem e uma mulher desconhecidos não devem sentar junto no mesmo banco, no ônibus. Se for um casal, irmãos, amigos, tudo bem. Mas se eu chegar ali, né, e sentar do lado de um banco que tá uma mulher sentada, não deve fazer isso. Até quando tem, por exemplo, vários homens sentados sozinhos e sobe uma mulher, aí o motorista fala lá, ô, seus homens, sentem junto pra mulher poder sentar sozinha. Gente, olha essa loja aqui. Uau, quanta arma, meu Deus do céu. Aqui assim, na rua. O senhorzinho ali da frente viu a gente parado olhando a arma, ele apontou aqui pra gente olhar essa loja aqui também. Olha só. Aí ele apontou e fez assim, amor, como que daqui pra frente vai ter um monte de loja vendendo arma. Nossa! E só completando ali, continuando, né, sobre o que o Renan falou, dos lugares que eles oferecem para as mulheres, existe um estereótipo muito grande de que a mulher muçulmana sofre, como a mulher muçulmana é proibida de fazer várias coisas. Talvez no passado alguns países tenha sido bem ruim, e aí voltamos a falar, as coisas estão mudando. Hoje em dia você tem países, por exemplo, o Afeganistão, que mulher não pode estudar, mas, por exemplo, aqui e em vários outros países que a gente passou, eu como mulher me sinto muito segura viajando, porque o respeito pela mulher é muito grande nesses países. E a gente já entrou em ônibus que eu era mais jovem que todos os homens que estavam lá dentro e eles se levantaram para que eu sentasse. E eu, não, eu não quero. Aí o Renan, senta porque eles estão fazendo isso de uma maneira bonita, aceita. Então é muito importante a gente falar que não é aquilo que a gente ouviu falar muito tempo sobre essa opressão, sobre mulher ser maltratada. Gente, não é assim. É claro que existem homens ruins que maltratam mulheres, como existem em qualquer outra religião, em qualquer outro canto do mundo, em qualquer continente, em qualquer cidade.
E é lógico, né? Tem aquelas mulheres que lutam pela causa, que são perseguidas aí por grupos extremistas, mas são casos, tá? Não pode generalizar. Da mesma forma que eles poderiam generalizar assim, todo mundo que mora no continente americano é traficante, porque eu vejo ali que no Brasil tem tráfico de droga, eu vejo que nos Estados Unidos tem tráfico, então todo mundo lá é traficante. E não é assim, né? Então tem casos e casos, não pode generalizar. Aqui, inclusive, tem muita mulher dirigindo uns carrão. Porque eu vou falar, o que a gente também, de primeira impressão, assim, tem muito carro elétrico. Tá até um dos países que a gente mais vê carro elétrico, assim. E, gente, o que tem de mulher dirigindo Land Rover e não sei o que, os carros que eu não vou saber falar o nome, tem bastante também. E acho que agora chegamos aqui num centrinho mais turístico. Ó, bonita avenida ali até. Tem umas lojas ali, vamos dar uma passada na frente. Pra cá também é bonito, ó, essa avenida toda aqui. É aquela coisa que a gente fala, né? A gente chegou no fervo que a gente tanto gosta. Ó, que legal os vestidos aqui, ó. Boas vai ter que comprar um pra usar. Mas eu vou usar onde um vestido desse? Aqui, ó, na rua. Não, se a gente for convidado pra um casamento, aí a gente compra um vestido desse. E uma coisa que tem muito aqui, ó, é joalheria também. Essa aqui deve ser de bijuteria, né? Pelo jeito que tá aberto, assim. Mas tem muita joalheria de ouro mesmo, muito ouro exposto. Vamos ver se a gente passa na frente de alguma aqui pra mostrar. Embora esse aqui acho que não é o setor do ouro. Tem alguns bairros... Tem alguns bairros que tem muita joalheria de ouro mesmo, de pedra preciosa. Mas talvez aqui seja muita muvuca, pra você deixar o ouro aí. Se queriam ouro, aqui está. Na verdade, a gente só cruzou a rua. O Renan falou que era muito fervo, mas a gente estava andando assim do outro lado da rua. Aí a gente só cruzou a rua e a gente já chegou nos ouros. Olha só, aqui é a loja de ouro, ali tudo pra frente é tudo loja de ouro. Não é uma super segurança, né? Mas não é exposto ali igual no outro. Você só passa na rua e puxa. Tem o vidro e tal, olha só. Nossa. Será que é tudo de ouro maciço? Que lindo, olha esse, que lindo. Outra loja com muito ouro, a galerinha lá dentro comprando. Vou falar igual falava na novela, Inxalá, meu Deus, quanto ouro. E não tem nem o preço, né, pra gente ter uma noção, mas deve ser uma nota. Olha só, tudo joalheria. Acho que desbloqueamos a parte do ouro total agora. Diamante também, diz que tem ali. Tem umas alianças ali, só pra falar que tem, né? Porque tem bastante. Eles usam aliança aqui também, né? O ouro é muito valorizado aqui pelos árabes. Na verdade, não só pelos árabes, acho que no Oriente Médio, de um modo geral, né? Os turcos também valorizam. Provavelmente os persas também devem valorizar bastante. Que são povos diferentes, tá? Tem gente que acha que tudo é a mesma coisa, mas não, são grupos étnicos diferentes. E aqui é muito comum o homem dar ouro de presente para a mulher quando vai casar. Ali antes ou depois que é casado também dá pedir ouro para a esposa. Mas antes do casamento também é comum. E eu tava lendo até uma notícia aqui, falou que o número de casamento diminuiu porque o valor do ouro subiu. E aí os caras não estão conseguindo comprar o ouro ali para dar para a esposa. Inclusive, uma prática comum no Islã é o homem dar o dote para a mulher no casamento. Isso está previsto até no Alcorão ali, é um direito da mulher receber esse dote. E aí cada país, cada cultura ali tem o seu jeito de seguir. Aqui na Jordânia é comum esse dote ser em ouro. E esse dote aí, às vezes, dependendo do lugar ali, é o pai da noiva que negocia, é o irmão. E aí... às vezes até o filho, porque eu achei que você não ia falar essa. Por exemplo, se a mulher ela é separada ou ela é viúva, o filho dela, e teve um filho, o filho pode negociar o valor do dote dela. E aí isso muitas vezes é mal interpretado, né? A pessoa fala, o pai vendeu a filha lá pelo dote, mas não é. Ele tá negociando o futuro da filha, porque o dote vai pra ela, não vai pra família dela nem nada. É pra ela mesmo, pro caso de o marido dela falecer, ela tem o dinheiro ali pra seguir a vida dela, ou se o cara largar ela, se quiser se separar, aí ela tem o dote, então ela consegue seguir a vida sem ele. E agora dá-lhe subir montanha que nós vamos no templo do Hércules. E se você estivesse perguntando, ué, templo do Hércules aí no Oriente Médio? Né, tem sim, estamos chegando já. E ali está, essa região aqui já pertenceu ao Império Romano, então essa construção aí é do período romano.
A entrada aqui é paga, a gente não sabe quanto custa porque a gente fez o Jordan Pass, né? O Jordan Pass a gente explicou no outro vídeo, custa 70 dinheiros daqui e ele te dá a entrada, te dá o visto, te dá a entrada pétrea e mais 40 atrações. Essa aqui é uma das 40. E vale muito a pena fazer porque só a entrada de pétrea mais o visto já passa desses 70. Então vale a pena você fazer e ainda ganha esses lugares aqui de brinde. O Jordan Pass você faz pela internet, só é importante você fazer ele antes de chegar na Jordânia, tá? Porque na hora de fazer o visto ali, quando eles forem cobrar o visto no aeroporto, você apresentar, eu tenho o Jordan Pass, aí sai de graça, senão você vai ter que pagar o visto e depois fazer o Jordan Pass. E aqui estamos, ó, o templo do Hércules. Ele não sobrou muita coisa, mas ele tá melhor do que a maioria dos templos que a gente viu na Grécia, né? Quando a gente viajou por lá. E ó, diferente dos da Grécia que a gente viu, ó, aqui você pode chegar perto, pode até entrar nele, ó. Pode até ir lá em cima, tem uma galerinha ali em cima. Aquele ali acho que é até youtuber, ó, tá gravando, não sei o que, ó, câmera zona dele ali. Eu acho que é ensaio fotográfico. Tem muitos tours vendendo aqui, que o tour na verdade inclui um ensaio fotográfico, ou é só um ensaio fotográfico. E aí o cara tá só fingindo naturalidade, enquanto o outro carinha vai tirando foto. Pode ser, tá chique ali, né, de branco. Não vou me aprofundar nas histórias gregas aqui, a gente já contou bastante história na Grécia. Aliás, a história do Hércules a gente contou lá num vídeo nosso. Que quem assistiu sabe que o nome dele era Alcides, né? Hércules foi um nome romano que colocaram depois. Errei, talvez o cara seja um youtuber e famoso, porque ele tá com a galerinha ali, ó, acho que ele tá tipo com a equipe dele. Tem como que fala? Tem um banco ali que tá só com os equipamentos dele e tudo. Acho que o cara é chique, hein, ó. E eu achando que ele tava só fazendo uma sessão de fotos. Acho que ele fez os dois aqui. Vamos mostrar um panorama aqui, ó. Você tem uma vista melhor da cara romana da cidade, ó. A cidade nova aqui, os prédios construídos. Ali tem o anfiteatro, que eles sempre tinham, né? O teatro para eles fazerem as apresentações deles. Então, você pode ter uma noção aqui, ó. Aqui continua a cidadela. É interessante, né? Porque embora a gente até saiba pela Bíblia ali mesmo que os romanos dominaram aqui a região, é difícil a gente imaginar, né? O Oriente Médio com cara de Roma. E diz que na frente do templo tinha uma estátua do Hércules de 13 metros, ó. Aí só sobrou essa mão dele e um pedaço ali do cotovelo. E a gente via essa imagem em foto e coisa, achava que essa mão era gigante, né? É tanto que a gente passou aqui em frente, foi ali embaixo, gravou ali embaixo, vocês viram. E a gente, cadê a mão do Hércules? Cadê a mão do Hércules? Aí a gente teve que colocar no mapa, aí a gente veio seguindo o mapa pra achar a mão. Não é que não seja grande, tá? Olha só, minha palma dá um dedo dele. Mas é que parecia ser um negócio, sei lá, gigantão mesmo. Mas de qualquer forma diz ali que essa era uma das maiores estátuas desse período greco-romano. E aqui você também pode ver bem as diferentes crenças que já passaram pela região, né? Ali tem o templo do Hércules, aqui tem uma igreja cristã, uma igreja do período bizantino. O Império Bizantino é considerado ali a continuação do Império Romano, né? O Império Romano se dividiu do Ocidente e do Oriente, e o do Oriente acabou se tornando o Império Bizantino. Qual era a capital do Império Bizantino? A gente já visitou. Roma. Não, bem... Constantinopla, atual Istambul. A gente visitou médio, né? Vamos ser sinceros nesse momento. A gente não passeou, não estudou sobre a história, então eu tenho coisas ao meu favor. Da última vez que a gente foi lá, a gente foi só pra passar mal e ir pro hospital. Mas a gente tomou suco de romã lá. Ah, mas eu só me lembro de passar mal em Istambul. E aqui, outra crença é a mesquita, ó, já do período do Islã. Nenhum desses templos resistiu ao tempo aí, só que a mesquita ainda tem a fachada aqui da porta para você entrar, ó, e um pouco do chão bem construído ainda. Na mesquita ainda tem uma imagem de como ela era, ó. Nos outros templos ali a gente não viu. E esse aqui é um dos poucos prédios, talvez seja o único que ainda está bem estruturado, ó. Ele era uma antiga igreja bizantina também, mas no período do Islã converteram aqui num... Eu acho que era tipo um hall de entrada para a galera que ia falar com o governador, esperar aqui. Olha só aqui dentro como é, ele tem o formato de uma cruz mesmo, né, por ter sido a base de uma igreja.
mas acho que já tem umas decorações aí mais islâmicas, mais do período islâmico. É bonito, né? Você vê que eu acho que provavelmente essa parte aqui de baixo foi toda restaurada pra gente ter noção de como era. E aí dá pra ver que nas paredes, é uma pena que não restauraram toda a parede, porque devia ser lindo. E aqui em cima a cúpula, ó. Aqui também deve ser novo, né? Madeirinha nova. É, fizeram de madeira, não sei se é original, era de madeira. Aqui dá pra ver, ó, o original e o restaurado. Estamos indo agora para outro lugar que a gente quer conhecer, mas descendo aqui a vielinha, passou a música da novela, aquela... Deu pra entender qual era? Acho que não deu. Não, quem assistiu a novela sabe qual é a música que eu tô falando. Tava passando na casa da moça, então essa música é famosa. Qual novela? Não sei, a da Jade. Não sei. É o Clone? É. Hello, say hello to Brazil. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Hã? Hello. Ó, falamos que são brasileiros, que tem um esqueminha no Brasil. Todo mundo com esqueminha com brasileiro. Ele começou a falar umas palavras em português e tudo, aí de repente ele fez um eu te amo. Aí ele foi e mostrou a foto da mulher que tá ensinando ele a falar eu te amo. É, bom, chegamos aqui no teatro, tem que pagar a entrada também, mas também incluindo o Jordan Pass. Quer dizer, eu acho, né? Vamos ali descobrir. É, tava incluído no passe mesmo. E aqui é um anfiteatro que a gente mostrou muito na Grécia, né? Estilo romano também. E aqui é legal que dá pra você subir, ó. Dá pra você ficar sentado ali. É, aqui na entrada tinha um guia, aí ele olhou pra gente e falou assim, Grécia ou Argentina? Aí o Renan falou, Brasil. Aí ele falou, o Brasil é o número 1 do futebol, mas eu também gosto da Argentina. Ele falou. Aí ofereceu os serviços deles, a gente falou que não precisava, ele contou uma curiosidade ou outra de ser legal. Então, assim, a gente tá... Os meninos pararam a gente pra falar ali eu quero aproveitar, né, colocar de primeiras impressões, a gente tá sendo muito bem tratado aqui. E quando a gente conta que é brasileiro, a gente é mais bem tratado ainda. E tem umas criancinhas aqui embaixo brincando, gritando, vamos subir ali e ver se a acústica é boa. Se a gente escutar elas lá de cima é porque é bom. Nossa, essa escadinha aqui era braba, ó. Não cabe nem o pé aqui direito. E é altão. Não sei se pela câmera vai dar pra pegar, mas dá pra ouvir as criancinhas gritando. Acho que a acústica é boa mesmo. E tá rolando um musicão ainda pra misturar tudo. E ó, onde a gente tava lá, o templo do Hércules é ali, ó. E olha só aqui onde é o palco, os detalhes bem preservados, ó. Não sei se é restaurado isso, mas tá bonitão, né? E aqui, ó, não mostramos ainda, temos a bandeira da Jordânia. Ela é bem parecida com a bandeira da Palestina. Na verdade, acho que é igual, só muda a estrelinha que tem no meio do triângulo. Aliás, vários países árabes aqui tem a bandeira bem parecida, a bandeira nesse esquema aí, que são inspiradas na bandeira da revolta árabe, quando os árabes se revoltaram contra o domínio otomano aqui na região. Isso aí foi lá na Primeira Guerra Mundial. E voltamos aqui pra perto de casa, tava só andando aqui, viu esse prédio doido aqui, ó. A gente olhou, o prédio não tem a parte de trás dele, como que funciona, ó. Olha só, ele é fininho e aí ele faz tipo um triângulo aqui, ó. Então, sei lá, mesmo assim é pequeno, né? Como que cabe um apartamento ali? E a gente chocado, né? Nossa, olha só como ele é. Aí se você vira pra cá, aqui tem um outro igual, ó. É. Esse aqui também parece que é só a fachada, mas é um negocinho assim. Dia novo, saímos para fazer uma caminhada, ó. A gente veio aqui numa região que é meio mais de rico, assim, de onde a gente tava. Tem uns casal mais bonitos, aqui tem uma mesquita. E aí agora a gente vai pro centro e a gente decidiu testar aqui o Uber para ver como funciona. Vamos de aplicativo agora. É, por sorte o GPS tá funcionando agora, senão ia dar mais trabalho. Ó, o carrão que a gente vai, hein? Nossa! Só para dar uma referência de preço do Uber aqui, a gente pagou R$ 2,50 nessa corrida, foram 8 km mais ou menos.
E chegamos aqui numa outra parte do centro que a gente não conheceu ainda. E só pra falar também, a gente pediu rapidinho o carro rapidinho chegou, tudo muito rápido mesmo. Só não inclui o serviço de psicólogo, porque o motorista que veio bem quietinho. Então o serviço de psicólogo aqui na Jordânia não tá incluído. Essa rua que a gente tá é uma rua que tá cheia de restaurante, de café. E eu acho que ela deve ser bem turistada, porque a gente andando aqui, o menino passou e falou assim: olá, amigos! Aí o Renan falou: droga, estamos com cara de turista. A gente tentando se passar por local aqui não deu certo. Mas aí ele convidou: vai, vem conhecer meu restaurante. Mas foi esse o assunto. Ó, lojinha vendendo antiguidades. Ó, a máquina de escrever. Será que tem uma galera já que não sabe mais o que é isso? Pra que serve? Diz que não tem, esse tempo a gente tava vendo, diz que não tem jeito, tem uma galera da geração nova que não sabe nem usar o computador mais. Ali, ó, o telefone também. É. Mas ó, a vitrola, a gente não é da época da vitrola, mas sabe pra que serve. Mas a gente sabe usar? É, não sei. E aqui a gente tá passando na frente de uma loja, ó, que vende um monte desses negocinhos, assim. Pra gente, eu conheci isso com o nome de narguile. Tem gente que fala que é narguilé. E aqui eles chamam de xixa, chicha, sei lá como chamam aqui. Mas a ideia é que você bota água ali, aí aqui é o carvãozinho, né? Você bota o carvão pra queimar em algum lugar, bota uma essência, um negócio, aqui é uma mangueirinha, e você fica fumando ali aquele vapor quente. Eu não sei se em Curitiba isso foi febre, mas em São Paulo, há uns anos atrás, foi uma doença. É, sempre tinha, assim, no churrasco tinha alguém que levava. É, né? É. Eu achei que fosse ser mais em São Paulo, assim, porque tem muito descendente libanês e tudo. Mas no Paraná também tem muito descendente da galerinha dessa região, né? Mas acho que a modinha não foi dos descendentes, não. Foi a galerinha mesmo que pirou em fumar isso aí. Aquela partinha lá tava muito chique. Vamos descer ali pro fervo. Agora sim, agora eu acho que a gente tá no centro neurálgico. É essa palavra que fala, né? Quando é bem o fervo. Olha. Não. Aqui o carinha tá vendendo tâmaras. Eu acho que tâmara é uma fruta que dá muito aqui nessa região. Amor, a gente já provou tâmara? Já, e acho que a gente não gostou. Ah, mas a gente tem que provar de novo. E ó, vendendo várias sementes aqui, doce. A galera aqui também é chegada num doce. A gente viajou a alguns outros países, né, que era lá pros estãos. E quando a gente tava no estão, a gente percebeu que a galera era chegada no doce. Eles têm muita bala de goma aqui, né? Tipo uma bala de goma grande, assim, que eu acho que não tem daqui. A gente até foi procurar a origem da bala de goma, fala que é do Hasbro lá, né? É, do Haribo, sei lá. Mas não é, ele copiou a receita daqui. Olha só o tanto de doce vendendo aqui. Nossa senhora. Opa! Essa é a parte que a gente gosta. Tá bom, fiquei chateada. A gente andou essa rua aqui atrás do Renan. E aí aqui tem uma rua, mas já acaba. E aqui também é uma outra rua, mas... Hello! Say hello to Brazil! Hello Brasil! Yeah, thank you! E nessa rua aqui já acaba. A galera aqui é muito simpática, né? O mercado continua pra cá. E aparentemente a fruta e verdura aqui é bem mais barata do que no supermercado. E eu vou falar um negócio, o quanto essa parte tá cheirosa, não dá pra descrever. Eu não sei o que é que eles estão fazendo ali, ó, mas tá muito cheiroso. Ó, amor, as tâmaras aqui. E aqui tem mais, não sei se isso é tempero, mas gente do céu. A gente tem que comprar tudo pra testar, pra cozinhar aqui. Bom, se tudo der certo, a gente deve ficar um tempo aqui em terras árabes, visitar outros países árabes, então não vamos nos apressar, a gente vai ter tempo pra provar bastante coisa da culinária árabe, dos temperos árabes. Hello! Hello! Nice to meet you. Brasil? Brasil. Yes. What's your name? Mr. Hassan. Hassam, Renan. Michele. Michele. Renan. Renan. Ah, Nice to meet you. Have a good day.
E outra coisa, né, quando a gente chegou aqui e começou a andar, a gente teve a impressão que todo mundo falava inglês, que seria fácil comunicar em inglês, porque você vai no restaurante, eles falam, no aeroporto todo mundo falava, nas lojas para turista falam, mas você sai um pouco ali da rota turística e tem uma galera que não fala nada, né? O carinha veio conversar com a gente ali, mas ele não sabia as palavras dele. E era visível que ele queria ficar puxando assunto, e aí a gente não conseguiu conversar com ele. Aí na feira tem uma loja que vende animal, ó, os coelhinhos ali embaixo. Pintinho, quanto tempo que a gente não vê pintinho em feira, né? É, e não tá pintado, ó. Antigamente vendia pintinho pintado, né? Hoje em dia eu não sei se vende ainda. Os daqui não estão pintados. E vende pombo. É, a gente já viu pombo vendendo na Turquia, a gente não sabia por quê. E aí alguns de vocês falaram aí nos comentários que é porque eles usam como animal doméstico mesmo, que o pombo é um animal doméstico que eles têm em casa. Então, ó, a gente aprende bastante nos comentários também, tem gente comentando aqui, aprende bastante com a gente, mas a gente aprende muito com vocês também. E por hoje é isso então, galera, até a próxima!